Jornada Feliz, o seu Olá, programa pessoal da de internet, boa notícias, tarde. debates e jornalista Liliane Costa, programa Jornada Feliz. Boa tarde, Uberlândia! Está chegando nas suas tardes de sábado o programa Jornada Feliz, que hoje traz assuntos para deixar você muito bem informado. Nacional vai ter a participação na hora da notícia do jornalista e também comentarista político Pierre Magalhães. E nós vamos hoje fazer um bate-papo bem animado para falar de vários assuntos que aconteceram, né, que foram notícia durante essa semana com relação à política nacional, e você vai ficar bem informado aqui. Eu gostaria também de aproveitar para agradecer aos nossos apoiadores que sempre têm apoiado este programa: Compaz, Conselho de Pastores de Uberlândia, Igreja Metodista do Bairro Tibério, presidida pelo meu grande amigo pastor Manuel, na Rua Paris 981, e amanhã, domingo, às 19 horas, tem culto de louvor a Deus. Um grande abraço também para o pastor Francisco, que nos incentivou, né, no começo. E nós gostaríamos também de mandar um grande abraço, um grande beijo para todos os irmãos da Igreja Comunidade Cristã Filadélfia, ali do bairro Brasil, localizada na Avenida Teresina 479. Amanhã às 18h30 tem o culto de celebração. Mas continuando, gente, para deixar aquela curiosidade, né, em vocês sobre os temas que nós vamos falar hoje no programa, na bate-papo, nós vamos receber a doutora Kênia Mares Oliveira, que ela é psicopedagoga, e ela vai estar falando para nós sobre os benefícios do perdão. Nós sabemos que as pessoas, elas procuram viver uma vida mais leve, mais zen, né, com novas expectativas, mudanças, mas algumas atitudes são necessárias para que o ano ele venha a ser mais pacífico para nós, né? Pacífico tanto internamente quanto externamente nos nossos relacionamentos. E uma dessas ações que merecem o nosso esforço é o perdão. E nós sabemos que quando nós falamos de perdão, falar é fácil, mas na hora de praticar, mas, gente, com muito esforço e com a ajuda, né, pedindo aí a ajuda do Senhor, é possível. Então, ela vai estar falando, inclusive, além dos benefícios, você pode estar deixando a sua pergunta, ligando aqui no 32 16 32 02, e uma das perguntas que nós vamos fazer é por que culturalmente, né, as pessoas elas têm muita dificuldade em perdoar, principalmente quando há uma traição conjugal. Será que é possível perdoar todo tipo de ofensa? Existe uma diferença entre o perdão de Deus e o perdão humano? Quem vai responder para nós é a pastora Neiva, também lá da Igreja Comunidade, que ela vai falar à luz da palavra de Deus. Então, essa hora do bate-papo hoje promete. Então, fiquem com a gente. Queria mandar um grande abraço também para os que estão acompanhando o nosso programa aqui via internet, ligados aí no meu Facebook, Liliane Costa. E vamos começar esse programa, porque hoje esse programa vai ser muito interessante e muito informativo também, claro. Olá, pessoal da internet, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Da notícia, falando sobre política nacional, e hoje vamos falar também sobre o perdão, né? Os benefícios do perdão para a nossa vida. Então fiquem ligados aqui com a gente, porque vai ser um programa muito positivo, muito bom. Ou no WhatsApp 3497962565. Já está ao vivo aqui. A doutora Kênia Mares. Então, para a reflexão do pensamento dessa tarde para você. Todos nós somos iguais perante o Pai, que habita dentro de cada um de nós. Vivendo o Pai em nosso íntimo, pouca importância dá ao nosso exterior. Se somos brancos ou negros, pobres ou ricos, diante de Deus não contam as diferenças externas, só o interior importa.
se somos bons ou avarentos, amorosos ou egoístas. Pense nestas verdades. Então, gente, olha, fica esse pensamento de hoje para sua reflexão, né? Diante de Deus, todos nós somos iguais. De fato, não importam quais são as diferenças externas, mas sim o nosso interior. Vamos realmente agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, busque a cada dia ter uma cura interior, onde você possa ser uma pessoa mais amorosa, mais gentil, uma pessoa boa, porque isso é realmente o que importa diante de Deus. É quem nós somos por dentro. Não importa a cor da pele, a altura, tamanho, né? Todos nós perante o Pai somos iguais. Ok? Então vamos passar para aquele momento da hora da notícia, mas já está aqui nos nossos estúdios, Kênia Maris Oliveira. E nós vamos ter um bate-papo muito interessante com ela daqui a pouco sobre perdão. Então fiquem ligados com a gente. Os destaques da semana. E hoje, na hora da notícia, falando sobre os bastidores da política nacional, já está chegando também o jornalista Pierre Magalhães. Boa tarde, Pierre. Boa tarde, Liliane. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Restauração em Vida. Feliz. E aí, Pierre, aconteceram muitos fatos durante esta semana na política nacional? Bem, Liliane, bem ouvintes, aconteceram alguns fatos aí que nós podemos destacar. E o primeiro deles, né, que é que Sérgio Moro, o ministro aí da Segurança, lamenta a nota baixa do Brasil no combate à corrupção. Né? O ministro afirmou que o trabalho é uma agenda do país e não só do governo. E que nessa sexta-feira ele usou uma conta do Twitter e das redes sociais e do Instagram para comentar sobre o desempenho do Brasil no índice de percepção. Né? O ranking mostra que o combate à corrupção nos países, o ranking mostra, né, o combate à corrupção nos países e foi divulgado. Pela quinta vez o Brasil caiu no índice, ficando aí em 106º lugar. Este foi o pior resultado desde 2012, Liliane. Então, assim, é uma condição, né, segundo o ministro, lamentável e mostra que o brasileiro e a comunidade combate à corrupção no país não está assim tão efetivo quanto se gostaria que tivesse. Né? Inclusive, se a gente for parar para pensar, né, vários escândalos aí vêm sendo noticiados, né, o que faz com que a percepção da corrupção aumente cada vez mais. O ministro Sérgio Moro, ao comentar sobre esse ranking, né, ele também disse o seguinte, ao lamentar o resultado, que ainda há muito mais a ser feito, e isso significa que nós precisamos fazer mais, inclusive no Congresso. Né? Combater a corrupção é um primeiro passo, segundo ele, fundamental, é retomar a execução da condenação em segunda instância por emenda constitucional ou por lei ou por ambos. Só assim, condenados por corrupção podem ser, na prática, punidos. Foi o que o Moro defendeu. E, inclusive, teve também um outro fato que aconteceu, Pierre, já que nós estamos falando do posicionamento do juiz Sérgio Moro, né, e também ministro da Justiça, que saiu algumas aprovações. Inclusive, pessoas condenadas a crimes hediondos, ou seja, em que foi condenado por matar, né, o crime hediondo, assassinato, segundo esse novo aí, pacote anticrime, a pessoa não vai ter direito a liberdade e nem condicional. habeas corpus. E a progressão, assim, no caso, isso aí nós chamamos de progressão de regime, né? Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor, né, as pessoas que cometeram crime hediondo, né, como estupro, vulneráveis, né, assassinatos, como você bem explicou, não vai ter direito à progressão. Vai pegar o regime, vai pegar a pena e vai cumprir do início ao fim, em regime fechado. Eu acredito assim que uma lei como essa vem para realmente tirar o incentivo das pessoas cometerem crimes contra a vida, né? Porque Exato. as penas vão ficar mais duras. Vão ficar mais pesadas e, inclusive, se a gente for parar para pensar bem, vai ser feita justiça, porque o Brasil era conhecido como justiça, porque as pessoas cometiam
cometiam crimes à torta e direito, né? Matavam, roubavam e às vezes saíam pela porta da frente da delegacia antes dos policiais ocorrência, o que é um verdadeiro absurdo, que é um verdadeiro descalabro. E grandes advogados criminalistas, não estou aqui para perder, rachando de ganhar dinheiro por conta dessas causas, por conta dessas brechas que a lei permite com que a pessoa, né, se safe de cumprir a... Então, assim, os caras racham de ganhar dinheiro porque precisa de recurso, e o cara tem dinheiro para pagar e fica em liberdade. E a família fica sofrendo, né? Perdeu e a pessoa que perdeu o ente querido não vai ter mais ele de volta. E olha só, gente, também o presidente Bolsonaro, ele fez uma viagem na Índia e, assim, se mostrou muito feliz lá, porque ele foi recebido com cartazes de boas-vindas, dizendo que pretende fechar parcerias com os asiáticos no setor de agronegócios. Será que vão vir boas parcerias por aí para a economia, o Pierre, entre Índia e Brasil? Liliane, a gente espera que sim, porque se a gente for parar para pensar, a Índia é a segunda população do mundo, somente atrás da China. E juntamente, exatamente com a China, com a Rússia e com a África do Sul, faz parte também dos BRICS, né, que é o grupo dos países em desenvolvimento, né, que tem aí uma grande propensão em crescer e que já tem parceria por si só parte desse grupo. Então, é uma iniciativa interessante, só que já com um país que já está afiançado economicamente aí com o país. Agora, comentando aqui sobre o nosso bate-papo político, né, para você saber tudo o que rolou durante essa semana na política nacional, um outro assunto que esteve pouco na internet e também as redes de televisão foi o convite que a atriz Regina Duarte, né, ela que foi apoiadora da campanha do governo Bolsonaro para a presidência, ela recebeu o convite para assumir a Secretaria de Cultura, né, o Ministério, né, Pierre? E assim, tá sendo bem polêmico porque tinham alguns manifestando contra e outros manifestando a favor. Ela ainda não aceitou o convite, mas participou essa semana de um da Secretaria de Cultura para estar conhecendo aí a estrutura da Secretaria Especial de Cultura. Eu, ao meu ver, meu ponto de vista pessoal, eu acho que porque é uma atriz, né, tá sempre envolvida no meio cultural, então sabe, tem o conhecimento do que precisa ser cultura e a importância. Isso, Liane. Esse convite à atriz Regina Duarte ele foi decorrente de uma polêmica, né, sobre a qual nós noticiamos aí na semana passada, quando o secretário da Cultura ele foi defenestrado, né, do poder, ele foi jogado literalmente janela fora por conta de uma frase, né, de um discurso, na verdade, que ele plagiou do e que no Brasil, né, como eu reforcei na semana passada, isso é crime. Obviamente não foi tratado como crime, né, nada foi tratado. Mas ficou insustentável a permanência dele no poder. E por conta disso, por conta dessa vacância, a atriz Regina Duarte, ela foi, né, pelo presidente Jair Bolsonaro, assumir o lugar do Roberto Alvim e está propensa, segundo informações aí de bastidores, a aceitar o convite, né? Inclusive, a gente pode fazer até um paralelo, Eliane. Em 2002, teve uma ela assim, polêmica, né, politicamente falando, quando ela fez campanha para o José Serra, com o título Eu Tenho Medo, né? Que era o medo do Lula, no caso. Com essa campanha, que de certa forma ajudou o José Serra a chegar no segundo turno, né, porque o Lula vinha disparado, né? Aí ela, com essa campanha do medo... É o posicionamento dela, né? Esse é o posicionamento dela desde sempre. Então, se dá uma coisa que a gente pode afirmar que a Regina Duarte ela é coerente. Com a sua linha de pensamento, coerente com a sua linha de direita e precisamos de pessoas coerentes aí nas cabeças aí do governo. A equipe do governo Bolsonaro, inclusive, que estava reunida nessa reunião com ela, né, que foi o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, ele tudo pelas redes sociais,
E ele disse que torce realmente para que o casamento ele seja logo selado, né, em referência à nomeação da artista para o comando da cultura. Então, está tendo, eles estão realmente esperando que ela aceite o convite. E vamos ver, né? Porque carisma ela tem com a população, né, Pierre? Ela até recebeu um título há muitos anos atrás como a namoradinha do Brasil. Isso. E carisma realmente ela tem, né? Vamos torcer para que, independente dela assumir ou outra pessoa, bem sucedido, né, nos projetos aí para estar melhorando o Brasil na área cultural também. Então, precisa ver, esse rapidamente. Esse é um cargo que já foi ocupado para pessoas de garbo e elegância, como por exemplo Gilberto Gil, que já foi ministro da Cultura. Então, assim, são pessoas, que deve ser ocupado por pessoas da área, né? Da área, de pessoas de gabarito. Então, assim, eu quero parabenizar o presidente Jair Bolsonaro, caso ela por aceitar, e torcer para que ela não seja, digamos assim, politizada, né? Para que ela seja uma pessoa que o povão ali e haja como uma pessoa entendedora da área que ela é. É isso aí. Bom, um outro assunto ainda falando do meio artístico e política, Pierre, que rendeu também nas redes sociais. A gente até já comentou isso aqui, né? Que surgiu alguns boatos de que o apresentador Luciano Huck, ele se candidataria à presidência, mas assim, naquela época, naquele momento, falaram, não, é só boato. Mas essa semana, a Angélica, que é casada com ele, ela deu uma declaração dizendo que muitos acham que ela seria uma primeira dama incrível. E ela, inclusive, não sabe se gostaria realmente de ver a sua família envolvida na política, o que ela chama ser hoje um país, o Brasil, assim, muito dividido, nervoso, né? Mas ela, que é mãe do Joaquim, do Benício e da Eva, contou que o otimismo do seu esposo, né, o Luciano Huck, a ajuda a ver o mundo de uma forma melhor. E então, assim, ela deu essa declaração e esse assunto tá rendendo. Huck na presidência, será, Pierre? Liliane, o negócio tá esquisito, assim, é cada vez mais o Brasil querendo copiar os Estados Unidos, né? Porque a gente for parar o Donald Trump, né, muito mal comparando, também é um cara de televisão, né? Também é um cara de sucesso aí na televisão, grandioso, assim como o Luciano Huck também é. E o Luciano Huck teve em Davos, na Suíça agora, meio que representando o Brasil, já que o presidente Jair Bolsonaro declinou de ir até Davos, né, preferiu ir para a Índia. E o Luciano Huck ele foi e falou, assim, representando mesmo o país, né, falando sobre o momento atual do nosso Brasil, né, como ele enxerga as coisas por aqui. E, enfim, como se diz, é algo para se esperar, porque as pessoas precisam, não tem mais uma referência clara de política. Hoje o que nós temos, basicamente, Lula, que está inelegível, está com quase... Temos Jair Bolsonaro, que está aí na presidência, e quem que seria a terceira via? João Dória? Luciano Huck, enfim, que o João Dória também vai lembrar, é um cara de televisão também, é um cara foi apresentador e tal, enfim. Hoje é o governador de São Paulo, e hoje né? é o governador de São Paulo, ou seja, já está ingressando aí pela política. Ou seja, precisa... Agora, será que essa terceira via, será que essa pessoa que vai correr pela tangente seria Luciano Huck? De algumas pessoas para que sim. E assim, ainda falando sobre política, dá para ver que hoje a gente preparou um bate-papo bem animado para manter realmente o assunto, que foi muito comentado, inclusive nos noticiários, foi a possibilidade, né, do presidente Bolsonaro recriar a pasta de segurança, ou seja, dividir ali a pasta da justiça que está hoje nas mãos do ministro Sérgio Moro. Mas ele deu uma declaração e disse que essa chance é zero, né? Ele inclusive falou que em time que está ganhando não se mexe. Ao chegar ali em Nova Delhi, na Índia, ele fez essa declaração ontem, sexta-feira, dia 24. Então ele foi enfático sobre uma possível recriação do Ministério da Segurança como pasta autônoma
e separada do atual ministério. Lilian, é um negócio fumegando pro lado de Brasília de novo. O bicho pegando. As divisões, né, Pierre? O pau quebrando. Vamos acompanhar para ver no que vai. Isso aqui é articulação política de um. Eu não vou me lembrar o nome do cara. Ele foi preterido por Moro para ocupar um cargo estratégico na Polícia Federal. E esse cara, ele tem trânsito com o Jair Bolsonaro. Então ele está, de certa forma, ali articulando para que esse Ministério da Segurança Pública, ser como autônomo e separado do atual Ministério da Justiça, seja recriado, né? De modo a enfraquecer ainda mais o ex-juiz Sérgio Moro e ele, né, angariar esse cargo. Mas uma coisa é um dos baluartes do governo Jair Bolsonaro é o juiz Sérgio Moro. É a presença dele. É realmente o homem forte que tem dado aí, ele tem uma imagem muito positiva perante a população. Exatamente. Se a gente for trazer para a Bíblia, né, nós tínhamos ali Moisés que tinha Arão de um lado segurando a mão e Ur segurando a outra mão, né, para que o povo vencesse ali a batalha. E se a gente for parar para pensar, o Jair Bolsonaro, ele tem ali seu Arão e seu Ur, né, que é o Paulo Guedes na economia e o Sérgio Moro na justiça. Na justiça e segurança. E com essa cisão do ministério, Liliane, eu acredito que o Moro não ia aguentar ficar que não ia aguentar mais a pressão de ficar no governo, não. Né? E já fugiria de toda a temática que ele pensa, ele não teria mais a Polícia Federal na mão, que era o desejo dele, não conseguiria o que ele vem fazendo, enfim, ele não poderia mais opinar tão efusivamente como ele vinha fazendo até aqui sobre algumas questões aí na área política de segurança pública. Então, assim, é um trunfo que ele tem na mão, é ter a segurança ao seu guarda-chuva. E a popularidade do juiz Sérgio Moro, ela é tanta que sempre há especulações no meio político de uma possível candidatura à presidência, né, Pierre? Isso aí. Lá no Paraná, dessa 13ª vara, já surgia aí as inclinações para ele ser presidente. Especulações, né? Só que penso eu, humilde cidadão, humilde jornalista, que não seria uma boa, não. Esse país já ficaria muito mais beligerante e as pessoas afetadas diretamente ali com a condenação do ex-presidente Lula, as pessoas que têm uma visão mais de esquerda, se não se sentiriam ali representadas de forma nenhuma por conta da... Assim, que aí ficaria claro na visão deles de que o Moro agiu politicamente para poder prender o Lula. Ou seja, para mim, não seria interessante o Moro ser presidente da República, porque certamente ele com o que está acontecendo aí no poder, né? Bom, e para finalizar esse momento da hora da notícia, como nós estamos já no fevereiro, e em fevereiro entra o carnaval, a polêmica que está acontecendo nas redes sociais é sobre o carnaval. A escola de samba Mangueira, ela vai fazer um enredo, né, no desfile sobre Jesus. E, inclusive, eles estiveram dando algumas declarações sobre Jesus, não leu a Bíblia, diz Mangueira. E esse samba enredo da escola vai apresentar Jesus um corpo de mulher. Então, esse assunto está rendendo muita polêmica nas redes sociais, né? Para o carnavalesco Leandro Vieira, que foi o criador do enredo da Mangueira desse ano, pensamento bíblico, e mesmo que a própria festa popular seja completamente contrária aos valores do cristianismo, quando morto, ele afirma na cruz, Jesus é a extensão de muitos corpos. Se tiver algum cristão que negue essa informação por certo, não leu a Bíblia. E ele disse, inclusive, que a temática vai ser a teologia da libertação. O samba enredo da escola fala em Jesus com rosto negro, sangue índio e corpo de mulher. E tornou-se aí alvo de abaixo-assinado do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, de viés conservador, que está aí se manifestando contrário a esse enredo. Mas essa história ainda vai dar o que falar, hein, Pierre? Eu quero destacar uma frase que esse cidadão disse. Quando morto na cruz, de muitos
corpos. Se tiver algum cristão que negue essa informação, por certo não leu a Bíblia. De fato, ele é a ressurreição de muitos corpos, porque ele morreu por mim e por você. E por ele também, inclusive, né? Só que a Bíblia é muito clara quando diz que Jesus veio como homem. Ele não veio, assim, não desmerecendo a mulher, mas ele não veio como mulher, ele veio como homem. Então você representar Jesus como uma mulher, né, na cruz ali, seria no mínimo um desrespeito à fé cristã, que sempre trouxe Jesus como homem, que sempre trouxe a figura masculina, porque é o que está na Bíblia, e é o que a gente aprendeu, e é o que Jesus mesmo deixou pra gente, né? Se ele fosse uma mulher, né, não teria o nome de homem. Então, assim, não adianta a gente querer forçar a barra. Me desculpem, as mulheres, me desculpem, quem acredita demais assim no feminismo, mas não adianta a gente querer forçar a barra em certas coisas, gente. Não adianta. Então, assim, eu entendo qualquer temática dele, tá, Liliane? Eu entendo por que ele está querendo fazer isso. Né, que Jesus ele representou todo mundo, e isso é fato, isso é verdadeiro, que representou todo mundo quando ele morreu lá na cruz. Só que daí você querer chocar, fazer simplesmente por causa do choque, simplesmente para chamar atenção, para desrespeitar a fé do outro. É um assunto que tem isso que... para mim é inconcebível. Tem que ter muito cuidado, né, ao retratar principalmente Jesus, porque o Brasil, ele é um país que a sua população, seja ela católica ou evangélica, é uma população cristã. Ele afirmou que sabia que iam ter manifestações criticando o povo cristão. Ele falou, esse povo pensa de uma expressão artística associada a período que vai ser contra, mas a questão não é essa, né? Que tudo tem que ser pensado com muito cuidado. E, inclusive, falando ainda da política, esse desfile da Mangueira vai ter também o presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, porque a letra do samba enredo, ela também fala em Messias de arma na mão. Então, assim, vai ser uma provocação também. Um trocadilho infeliz, né? Porque aí ele já ataca o Messias, né? Que é Jesus, com uma arma na mão, e usa o sobrenome do presidente, né? Que é o Jair Messias Bolsonaro, para poder fazer essa provocação. E então, que o assim, Messias não tem nada a ver com só o nome, mas não tem nada a ver um com o outro. Uma coisa com a outra. Então, assim, é uma coisa de um extremo mau gosto, sabe? Nossa, é difícil até de qualificar, porque chega a ser nojento a gente ouvir, e principalmente quando ficar pronto a gente vê uma coisa dessa. E aí que a gente é obrigado a ouvir que o Brasil não sabe fazer cultura, por conta de uma coisa dessa, por conta de um lixo desse que vai para a rua, né? E que representa o país como nação, como cultura. Finalizar falando o seguinte, que o povo que desconhece a sua própria cultura, ele está facilmente fadado a ser dominado. E como brasileiro, infelizmente, cultura, está acontecendo isso aí. O cara vem, deturpa, o cara vem, causa, o cara vem, cria situações e acha que vai ficar por isso mesmo. Por quê? O povo não conhece, o povo não sabe. A Bíblia fala lá em Oséias 4,6 que o povo perece por falta de conhecimento, Guilherme. É isso aí, gente. Finalizamos então aqui a Hora da Notícia. Eu peço que continue conosco, porque nós vamos com um breve intervalo. Daqui a pouco vem a Hora do Bate-Papo, em que nós vamos falar sobre os benefícios do perdão. E você, ouvinte, como você participar, você pode ligar no 32 16 3202 e deixar a sua pergunta. E quem vai responder as perguntas para nós é a doutora Kênia Mares, que ela é psicopedagoga. Será que é possível nós termos uma educação, né? Educar a nossa mente a praticar o perdão? E quem vai também falar para nós a palavra de Deus é a pastora Neiva, que ela é ali da Igreja Comunidade Cristã Filadélfia. E elas vão responder todas as suas dúvidas sobre o perdão. Então fiquem com a gente, porque daqui a pouco vem Hora do Bate-Papo.